Oi, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui. Ela é a imagem dele, da Francine Veríssimo Walsh. E do que se trata esse livro? Esse livro aqui, o subtítulo dele é o seguinte: A Identidade Feminina à Luz do Caráter de Deus. Então, a gente aqui já percebeu de que ela, a imagem dele, quem é esse ele? Esse ele aqui é Deus, então fique tranquilo. Esse título não remete a um homem qualquer. Então, gente, por que a autora escreveu esse livro? Antes de tudo, vamos pro começo. Esse livro eu li em novembro de 2022 e eu confesso para vocês que eu tentei fazer um vídeo expressando aquilo que eu tinha sentido em relação a esse livro, mas eu não estava sendo muito clara, então eu deixei esse vídeo um pouquinho na gaveta e procurei um pouco mais a respeito desse livro e encontrei nada mais, nada menos do que uma entrevista da própria autora para um podcast que se chama O que as crentes dizem, o que falam as crentes, algo do tipo. Vou deixar o nome e o link aqui embaixo para vocês acompanharem. E ela dá uma entrevista justamente dando mais detalhes sobre o processo de escrita, o que ela pensou em relação a esse livro e coisas do tipo. Então, eu maturei bastante essa ideia antes de vir aqui falar para vocês todas as minhas impressões de leitura, mas eu preciso dar um resumão, dizer mais ou menos do que ele se trata e aí eu falo tudo o que eu senti. Ouvindo o podcast foi muito interessante porque esse tema de feminilidade é um tema que a autora não gosta muito. Ela não gosta de falar desse tema porque existem muitas pessoas falando desse mesmo tema, né? E também por conta de um fato interessante. Confesso que eu não conheço muito esse tema, nunca li nada a esse respeito. Mas ela falou que existe nomes muito famosos que falam bastante sobre feminilidade cristã, mas que são de mulheres que viveram lá nos anos 50. Então o conceito de mulher estava lá nos anos 50 e hoje a gente vive num conceito meio diferente, né? A sociedade evoluiu de certa forma que o modelo da mulher dos anos 50 é totalmente diferente da mulher de hoje, né? Então, justamente pensando nisso, ela resolveu falar sobre esse assunto, mesmo sendo um assunto que ela não gosta, porque ela viu a necessidade, ela viu que para as mulheres de hoje a gente tem poucas pessoas que falam a respeito desse assunto. Outro fato interessante é que ela, com esse título aqui, Ela é a Imagem dele, ela usou como base um versículo que está lá em Gênesis, eu vou ler para vocês, que é inclusive um dos versículos mais bonitos de Gênesis, que é o seguinte: E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso no capítulo 1, no versículo 26 de Gênesis. E aí ele continua no versículo 27. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então, quando a gente traz esse versículo à tona, a gente percebe que Deus não está generalizando aqui. Ele fez sim a humanidade, a imagem e semelhança dele, mas ele deixou bem claro que ele fez homem e mulher à imagem e semelhança. Justamente por isso esse título se chama Ela, a Imagem dele. E aí, qual foi o grande objetivo da Francine em querer falar sobre esse assunto? E aí eu vou ler exatamente isso que está na introdução da própria autora. Ela diz o seguinte, que o principal objetivo dela era levar você a conhecer melhor esse Deus que se faz conhecer. Eu sei que você está ansiosa para que eu responda a questão sobre o que significa ser mulher, mas espere. Sente-se aqui comigo, acalme seu coração, respire fundo e, em primeiro lugar, vamos tentar aprender mais sobre o Deus que nos fez mulheres. Então isso daqui para mim foi todo o X da questão. Porque a verdade é que a gente tem aqui nesse livro, nós temos aqui vários assuntos da atualidade. A autora vai abordar temas como maternidade, feminismo, submissão feminina, trabalho da mulher, sexualidade feminina, abuso da mulher. Ela vai tratar todos esses assuntos, mas antes de pegar o gancho desses assuntos, ela vai, acerca das escrituras, nos apresentar quem é esse Deus. O que Deus pensa a respeito de cada um desses temas? Acerca das escrituras, o que Deus diz sobre ser mulher? Porque uma vez que a gente conhece realmente quem Deus é, a gente vai conseguir nos conhecer. A gente vai saber quem somos nesse contexto de criação. A gente vai saber qual era o plano de Deus para... Por que Deus criou? Por que eu vim ao mundo, né? Você já se fez essa pergunta? Por que eu nasci?
Quando a gente entende quem Deus é, a gente consegue entender tudo isso e fica mais fácil entender essas questões da atualidade que às vezes atormentam a nossa cabeça. Porque a verdade é que a gente vive recebendo bombardeio de todos os lados. A gente recebe bombardeio da sociedade, a gente recebe bombardeio da igreja, a gente recebe bombardeio do trabalho, a gente recebe bombardeio dos colegas, a gente recebe informação de todos os lados. E a verdade é que às vezes a gente não sabe como agir em relação a todos esses temas. E a gente fica na dúvida, o que Deus espera de mim enquanto mulher cristã na sociedade, enquanto mulher no mundo, enquanto mãe, enquanto mulher. A gente fica confuso. E esse livro aqui, gente, ele veio justamente numa boa hora, ele veio trazer em primeiro lugar, quem é esse Deus que nos criou a imagem dele? Em segundo lugar, é exatamente isso que a Francine disse aqui na introdução. Ela fala, calma, senta aqui e vamos conversar. Foi exatamente isso que eu senti. Eu senti como se eu tivesse sentado numa mesa de café conversando com a autora sobre esses temas. E ela trazendo paz e calma para o meu coração, dizendo, ei, esse mundo tá meio louco mesmo, tá todo mundo meio maluco, são temas que te deixam de cabelo em pé. Mas deixa eu te falar um negócio aqui. Acima de qualquer coisa, Deus te ama. Acima de qualquer situação que você tenha passado, que você tenha enfrentado, Deus ama você, Deus cuida de você. É interessante que você ouvir, através de uma literatura, através de um livro, você perceber que você é importante para Deus, isso muda muita coisa. Isso muda muita coisa. Pode parecer que não, mas é. Então, eu senti esse alento no meu coração. Eu senti como se a Francine tivesse vindo aqui tomar um café comigo e tivesse me abraçado. Tivesse falado, olha, eu sei de todas as questões que você passa, eu sei de todas as dúvidas que você tem, de todas as mazelas que esse mundo já te fez sofrer. Mas Deus está contigo. E aí, vamos conversar a respeito. Eu sei que você tem dúvidas, você quer desenrolar esses assuntos? Vamos conversar um pouco a respeito através da Bíblia. Foi justamente isso que eu senti. E ouvindo ela falar um pouco mais sobre esse livro no podcast, ela falou justamente isso. A minha intenção é abraçar as mulheres. É mostrar para as mulheres que, ei, calma. Antes de tudo, Deus ama vocês. Eu sei que vocês têm dúvida, vamos conversar a respeito dessas dúvidas. Deixa eu mostrar para vocês, através da palavra de Deus, o que Deus diz em cada um desses assuntos. Mas antes de tudo, tenha calma. Fique tranquila, Deus está com vocês. Isso não tem preço que pague. E aí a mensagem final que eu quero passar para vocês é a seguinte, gente. É tanto o que eu consegui extrair desse livro, tanto quanto ela falou nesse podcast, né? Perguntaram para ela no podcast o que é então ser mulher, né? E essa resposta tá muito ligada a esse livro, né? Tá muito ligada até ao título desse livro. Quando a gente entender de fato quem Deus é, a gente vai conseguir entender o que é ser mulher. O que é ser homem também, mas nesse caso especificamente o que é ser mulher. Porque a nossa vida precisa, tô falando para os cristãos, a nossa vida precisa estar centrada em Cristo. A nossa ideologia de vida precisa ser o cristianismo. O nosso centro deve ser Deus. E quando aí a gente passa a entender que Deus é o nosso centro, como eu disse, as outras coisas vão ser respondidas, as outras dúvidas, as outras questões, os outros porquês vão ser respondidos. Eu falo para vocês mais uma vez, se você quiser um assunto sobre feminilidade, mas que vai trazer como centro Deus, como centro o Evangelho, as boas novas, esse livro aqui é uma boa pedida para você. Tenho certeza que se você ler esse livro, você vai se sentir abraçada como eu me senti. E esse justamente foi o objetivo da autora. Então fica aqui a dicaça para vocês, mulheres. Ela, a imagem dele, da Francine Walsh. Leia esse livro, pega a sua Bíblia, faça anotações, vocês vão se sentir mais aliviadas de viver num mundo tão caótico, mas sabendo que acima de qualquer coisa Deus está conosco. E era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes de ir embora, deixa aqui para mim nos comentários se você ficou curioso, se você gostou dessa resenha, se você quer saber um pouco mais sobre esse livro, tiver alguma dúvida, pergunte aqui para mim, vamos conversar a respeito. E a gente se vê onde? Isso mesmo, no próximo vídeo. Tchau, tchau!